Queridos amigos, queridos irmãos, nós vamos estudar mais uma parábola do nosso Mestre Jesus. Ambas estão contidas no capítulo 13 de Mateus e no capítulo 13 de Lucas. Vamos ao texto. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Eu me recordo quando a gente era criança, a minha mãe fazia muitos pães e outras coisas em casa em que se usava vários tipos de fermento. E tinha um que chamava muito a minha atenção, porque ela punha o fermento na massa, com farinha, com ovos, com todos os elementos da receita, e pegava e fazia uma bolinha daquela massa e colocava num copo com água. A massa estava totalmente levedada quando a bolinha, que estava no fundo do copo com água, vinha à superfície e boiava. Então, a própria massa nos dava o sinal de que ela já estava no ponto certo para ser utilizada. Isso é muito importante, porque nós estivemos vendo várias palestras de pessoas bastante iluminadas que dizem que todos nós temos em nós a bondade divina, todos nós temos a centelha divina, temos a sabedoria, temos um monte de coisas boas em nós, como esse fermento que causa levedura em toda a massa. E que no momento certo, a massa estará totalmente levedada e nós manifestaremos através das múltiplas existências, experiências e aprendizado o melhor de cada um de nós. E nesta época tão difícil de transformação mundial, de tantos testes que são praticamente colocados à nossa frente, nos exigindo um acuro maior da nossa maneira de agir, da nossa atitude, nós nos lembramos que esta pessoa que nós ouvimos hoje, falando sobre o seu mestre, havia aprendido que todos nós temos no nosso ombro um pássaro que fica eternamente no nosso ombro. Esse pássaro está nos avisando que todos nós temos um tempo de validade e um momento para morrer, abandonar o corpo físico e voltar para o mundo espiritual. E até ele diz que esse pássaro vai nos bicar muito levemente na bochecha, avisando quando chegar o momento. Então, tudo que nós fazemos é como esse fermento. Se a gente espalha o bem, a gente está levedando uma massa que vai alimentar com o bem o maior número de pessoas, que vai dar um sabor agradável ao alimento panificado, que vai ter uma contextura benéfica, proteica e muito agradável no sentido de acabar com a fome e prover força e saúde e bons elementos. Mas se nós colocarmos no levedo um fermento do mal, então também toda a massa que receber esse fermento maléfico, ela estará contaminada no sentido de causar o maior infortúnio, infelicidade, transtorno e até mesmo a morte ao seu semelhante. E todos nós somos responsáveis
pelo tipo de fermento e pelo tipo de massa que estamos fazendo no nosso dia a dia e com as quais nós nos alimentamos e alimentamos as pessoas ao nosso redor. Então, a massa sempre estará levedada de acordo com aquilo que nós pusermos nela, inclusive a massa humana, que é muito suscetível de influências malévolas, seja de encarnados, seja de desencarnados, como também das ações benéficas que procuramos, de alguma forma, todos nós que nos engajamos com Jesus, implantar através da mídia, das redes sociais e de todos os recursos de que dispomos, pelo pensamento, pela vibração, pela prece, pelas ideias transmitidas, pela nossa atitude, pela nossa ação e pela forma como nós assimilamos tudo aquilo que nos vem, deixando que sejamos levedados pelo bom fermento para produzirmos o melhor em todas as circunstâncias. Isso nos recorda um conto do Malbataan. Ele diz que havia na floresta muitos animais e todos eles, naturalmente, temiam muito o leão, que era o rei dos animais. Temiam quando ele ficava irritado, porque ele podia matar um dos membros da floresta. E num dos dias ele acordou e pelo seu rugido, todos os animais perceberam que ele estava muito irritado, não sabiam a causa da sua irritação e não sabiam o que fazer. Ele podia sair da sua toca, do seu castelo e vir atacar qualquer membro da comunidade de animais. E então o camelo, que era muito inteligente, sugeriu. Ele disse: eu sempre ouvi dizer que o nosso rei adora histórias. Nós podíamos enviar algum membro do nosso grupo que soubesse uma linda história, pelo menos, e que fosse lá na tentativa de alegrá-lo, de distraí-lo, para que ele fique em bom humor e não venha nos atacar de uma forma violenta. E imediatamente a raposa, que era muito esperta e que gostava sempre de aparecer e de demonstrar a sua sagacidade, disse: se vocês quiserem, eu mesmo posso contar uma história ao rei, uma das muitas. Eu sei belíssimas histórias. Eu posso dizer a vocês que eu devo conhecer mais ou menos 400 histórias. E então, todos resolveram que aquela pessoa que estava ali mostrando boa vontade e mostrando conhecimento, que ela pudesse resolver o problema. E foram todos acompanhando a raposa pelo caminho até chegar lá ao local onde o rei leão habitava. Mas no meio do caminho, depois de andar bastante, ela virou e disse: ai, eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Acabei de esquecer 200 das 400 histórias. O camelo ponderou: bom, 200 histórias está de bom tamanho, vamos continuar a caminho lá do palácio do rei. E continuaram. Passou mais um tempo e ela veio e disse: olha, eu tenho uma má notícia para vocês, eu acabo de esquecer mais 100 histórias, só tenho 100 agora. E o camelo disse: 100 histórias está de bom tamanho, basta uma para satisfazer o rei. Vamos em frente. E eles seguiram, passou mais um tempo, ela disse: eu estou só com 50 histórias. E assim ela foi aos poucos tirando o corpo fora, depois de ter ganho a confiança de todos os animais. Chegou no momento que ela disse: eu sinto muito, eu não estou lembrando mais de nenhuma história, acho que eu fiquei muito nervosa. E o camelo disse: meu Deus, tem alguma outra
das nossas criaturas aqui que possa substituir a raposa? E o chacal disse, bom, eu sei que vocês não gostam muito de mim, dizem que eu sou muito rude, que eu sempre ajo de uma maneira intempestiva, vocês sempre me julgam muito mal, mas eu sei só uma história que eu aprendi graças a um mestre que me pediu para sempre observar as coisas. Quem sabe essa história possa nos ajudar. E, como não tinha outra opção, deixaram o chacal seguir. E o chacal foi lá no palácio e o rei o fez entrar, o rei leão. E todo mundo ficava esperando que houvesse gritos, uivos e pedidos de socorro, mas passou-se o tempo e daí a pouco saiu o rei leão com um sorriso, abraçando o chacal, e o chacal cheio de medalhas, de condecorações, sendo escolhido lá dentro do reino como um ministro muito bem aplaudido. E depois que o chacal voltou ao convívio dos seus amigos, tendo conseguido o seu desiderato, o camelo falou, afinal das contas, que história foi essa que você contou ao rei? E o chacal sorrindo disse, aprendi que as histórias surgem da nossa observação. A única história que eu tinha para contar era a história de como a raposa tapeou todos nós. E o leão adorou a história. Ele deu muita risada e disse que realmente nós temos que aprender a não atender às raposas muito espertas que só querem se promover em detrimento do sofrimento alheio. Espero que vocês tenham gostado desta parábola.